Fala galera, tudo bem com vocês? Desde já eu já quero começar o vídeo aqui pedindo desculpa, porque tá tendo uma obra aqui onde eu moro, né? Feriado, as pessoas também estão curtindo aí uma musiquinha boa. Espero que vocês não consigam ouvir muito, eu tentei dar uma melhorada aqui para ver se barulhos externos não acabam influenciando aqui o nosso conteúdo. Já peço para vocês deixarem o like, deixarem o seu comentário. Vocês já viram o título do vídeo, mas antes a gente vai ter a nossa vinhetinha, porque está no ar o terceiro episódio do Histórias da Copa. Pois então, pessoal, agora vamos começar aqui. A gente está escalando o nosso time. Primeiro a gente falou dos grandes campeões, depois a gente falou dos goleiros e agora estamos falando dos zagueiros. E como primeiro zagueiro, eu quero trazer para vocês aqui o Otacílio, que foi para a Copa de 1934 na Itália. Presente nesta Copa, Otacílio Pinheiro Guerra nasceu em 21 de novembro de 1909 e pelo Botafogo fez parte daquele elenco tetracampeão carioca, tetracampeão estadual na década de 30. Segundo o livro Seleção Brasileira 90 anos, de Antônio Carlos Napoleão e Roberto Assaf, o Otacílio disputou 12 jogos com a camisa da Seleção Brasileira, a amarelinha que antigamente ainda era branca. Foram 12 partidas com 9 vitórias e 3 empates. Ainda segundo o livro dos dois autores, o Otacílio deixou a Seleção Brasileira com 1 gol marcado. O eterno e glorioso zagueiro alvinegro, Otacílio faleceu em 26 de fevereiro de 1967, aos 57 anos, mas deixou seu nome marcado na história da seleção brasileira como um dos primeiros, vamos dizer assim, já que a primeira edição foi em 1930, um dos primeiros brasileiros a vestirem a camisa da seleção brasileira, a representar o Brasil num formato de torneio que ainda era de mata-mata. As equipes se enfrentavam em uma partida e quem perdesse ia embora. O Brasil disputou um jogo apenas naquela Copa de 34 e foi eliminado. A gente sai da Itália e viaja agora para a França, onde o Botafogo colocou mais um de seus zagueiros para disputar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. Trata-se de Álvaro Lopes Cansado, o Nariz. Nariz tem esse apelido por conta exatamente do tamanho avantajado, digamos assim, de seu nariz e por isso era conhecido assim no meio do futebol. Jogou pelo Botafogo entre 1934 e 1941, disputou a Copa de 38 na França, onde o Brasil foi mais uma vez eliminado, acabou não fazendo mais uma vez um bom papel, mas o time do Botafogo era a base das equipes de 34 e de 38. Depois que o Nariz se aposentou, ele se tornou ortopedista e foi dele a ideia de fundar o primeiro centro médico em um clube de futebol. E coube ao Botafogo receber essa ideia do Nariz. Então o Nariz tem parte na história do futebol brasileiro, porque se existe hoje um centro de fisiologia, um centro médico, foi porque o Nariz, enquanto ortopedista, teve a ideia de criar um departamento médico pela primeira vez no futebol. Incansável, o Nariz ainda conseguiu fundar uma faculdade de medicina em Uberaba. Infelizmente faleceu no dia 19 de setembro de 1984, aos 71 anos, Nariz que nasceu no dia 8 de dezembro de 1912. E agora nós vamos voltar para a Itália mais uma vez. Isso porque em 1990 foi quando o Botafogo colocou mais um zagueiro na Copa do Mundo, aquela seleção que acabou sendo eliminada pela Argentina naquele jogo que vamos esquecer, vamos falar de coisa boa, mas o Mauro Galvão completou o trio de zaga do Lazzaroni naquela Copa de 90. Então, Mauro Galvão é mais um glorioso que, vestindo a camisa do Botafogo, chegou à seleção brasileira. Ele disputou a Copa de 90, como eu disse para vocês, chegou ao Botafogo em 1989 e fez parte daquele time que acabou com o jejum de 21 anos e que no ano seguinte, em 90, conquistaria o bicampeonato estadual. Mauro Galvão nasceu em 19 de dezembro de 1961. Pela seleção brasileira, disputou 26 jogos com 17 vitórias, 6 empates e 3 derrotas.
Depois de Mauro Galvão, apenas em 1998 o Botafogo mandou um zagueiro para a Copa do Mundo. E parece que o vídeo ficou realmente viajando, fazendo essa ponte aérea França-Itália, né? Falamos do Otacílio em 1934, que foi disputar a Copa pela seleção na Itália. Falamos do Nariz, que foi para a Copa de 38 na França. Voltamos à Itália de novo, com o Mauro Galvão em 1990, e 8 anos depois, voltamos mais uma vez à França, dessa vez para falar de um cara que é lenda com a camisa do Botafogo, que fez história com a camisa gloriosa. Trata-se de Marcelo Gonçalves Costa Lopes, o nosso xerife, o Gonçalves, que nasceu no dia 22 de fevereiro de 1966, chegou ao Botafogo na temporada de 90, mas foi na sua volta em 1995 que ele colocou seu nome na história. Campeão brasileiro no mesmo ano, no ano de 1996, campeão da Copa Teresa Herrera, também campeão da Taça Cidade Maravilhosa, também em 97, campeão carioca com direito à dança do bumbum para provocar o Edmundo, em resposta à provocação do Edmundo naquela final icônica do Campeonato Carioca de 97, e em 98, seu último título com a camisa do Botafogo, o torneio Rio-São Paulo. Gonçalves chegou ao Botafogo em 1995, permaneceu até 1998 na sua segunda passagem, e nessa segunda passagem ele fez parte do ciclo do Zagallo como técnico da seleção brasileira. O Gonçalves foi figurinha carimbada nas convocações do Zagallo e foi o reserva na seleção brasileira em 1998, quando a seleção acabou ficando com o vice-campeonato, perdendo para a França na final. Entre 96 e 98, que foi o período em que o Gonçalves passou a ser convocado, ele acumulou pela seleção brasileira 24 jogos e conseguiu marcar um gol com a seleção cuidada, né, administrada pelo Zagallo, outro grande ícone alvinegro. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desses nomes que eu trouxe para vocês aqui. Esses são todos os zagueiros que fizeram parte da seleção brasileira em Copas do Mundo. Nenhum deles, infelizmente, venceu uma Copa. Quem chegou mais próximo foi o Gonçalves. Mas eu espero que o Botafogo realmente continue lançando bons zagueiros. A base do Botafogo nessa parte aí de zaga é muito boa. Nós temos o Canu, que é garoto da nossa base. Já é uma realidade, por assim dizer, né? Porque já está na idade adulta, ele já não é mais jogador de base, ele é um jogador profissional do Botafogo, mas quem sabe, de repente, ele voltando a jogar o seu futebol, jogando o futebol que ele sabe, quem sabe ele não pode fazer parte do próximo ciclo da Copa do Mundo para 2026. Tudo é possível, o Botafogo está seguindo um caminho onde a sua base vai ser muito importante, não só para a capital, mas também para a parte desportiva, porque nós precisamos ter novos jogadores representando o Botafogo na seleção brasileira em torneios importantes como a Copa do Mundo. Grande abraço para vocês, peço que deixe o like se ainda não deixou, se esqueceu, mas deixa o like, dá essa moral. E se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, se torne um amigo do canal Memória Alvinegra. Grande abraço para vocês, valeu, fui!